Vamos à nossa aula de redação, continuar nossos conteúdos de redação. Então, nas aulas passadas de redação, a gente focou em diário, né? Que é uma forma de você registrar como está sendo seu dia. E agora nós vamos estudar blogs e vlogs, que são um tipo de diário virtual. Você não escreve naquele caderninho, você escreve lá no seu blog e no seu vlog. Tia, tem algum tema específico para eu ter um blog? Não. Um blog é um tipo de diário virtual onde você pode fazer anotações diferenciadas. Geralmente, quando eu vou fazer um blog, eu tenho um tema preferencial. Vocês lembram que a gente estudou no 5º ano que o blog de uma menina que falava sobre a natureza, sobre cuidados com a natureza. Nós vimos lá no nosso livro de redação do 5º ano. Então, vocês me disseram na época que se fossem fazer um blog, fariam sobre esporte, as meninas gostam muito de blogs de maquiagem, fariam sobre o estudo, sobre a escola, sobre material escolar. Então, o blog você faz como se fosse um diário virtual daquilo que você se sente bem para falar. Você não vai falar de uma coisa com uma pessoa, você podia falar sobre isso. Você só fala a respeito de uma coisa que você conhece, que você gosta, certo? Assim como no diário, você trata o diário como um amigo seu, como um parceiro em que você conta as suas coisas, certinho? Então, na página 71, 72, 73 do livro de todos os textos, redação, tá certo? Tá aí a tarefa, 74, 75, 76, fazer com letra bonita, caprichada. Sentiu dúvida? Assiste a aula de novo ou recorre a tia Ju, tá certo? Mas é uma aula bem legal de blogs e vlogs. Tudo que envolve a internet, eu acredito que vocês tenham um conhecimento legal. Vejamos. Temos aqui o blog. A gente inicia falando sobre o blog. Prestem atenção, sentem direito. Quem estiver deitado, mais uma vez, ó, sentar a postura, vocês conseguem. Eu confio em vocês. Além do relato pessoal e do diário, há outro gênero textual em que o autor trata de fato do cotidiano ou faz o relato do seu dia a dia. Então, no blog também, assim como no diário, o autor do blog fala sobre o seu dia a dia, sobre o seu cotidiano. O post ou postagem de blog, criado com a função de ser uma espécie de diário virtual, como a tia já falou, o blog hoje vem sendo utilizado de formas variadas, com diferentes objetivos e por públicos de diversos tipos. Então, os assuntos são variados. Você geralmente fala de um assunto específico, mas tem blogs também que trata sobre assuntos variados, como um blog do dia a dia da pessoa, de como uma pessoa, cada dia uma novidade. Um blog pode ser público ou privado, isto é, pode ser aberto a todo mundo na internet ou restrito a algumas pessoas, apenas aos que se inscreveram, né? Pode também ser individual ou comunitário, ou seja, de autoria de apenas uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Eu, tia Jo, eu posso ter meu próprio blog. Se eu fosse ter um blog, eu faria um blog sobre educação, sobre dicas de educação. Já eu poderia me juntar, né, com um grupo de educadores e fazer um blog comunitário com um grupo de educadores. Então, ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo. Nos blogs que funcionam como diários virtuais, o autor trata principalmente de fatos da sua vida. Eu, a tia Ju, posso ter um blog tratando sobre os acontecimentos da minha vida, dizendo como foi hoje na escola, dizendo como foi hoje gravar uma aula virtual para o 6º ano, dizendo como está sendo o retorno dos alunos. Então, todo dia na nossa vida tem uma novidade. Então, os blogs seriam alimentados todos os dias. Ou pode ser também semanalmente ou quinzenalmente, dificilmente mensalmente, mas também existe. Em outros, os autores difundem pontos de vista sobre assuntos específicos, sobre variedades ou assuntos mais gerais. Como eu falei, tem blogs sobre o meio ambiente, sobre a educação, sobre saúde, sobre a educação física. Então, os blogs eles têm assuntos variados a serem tratados. São comuns atualmente blogs ligados à profissão de quem os administra. Por exemplo, um médico, ele faz um blog a respeito do trabalho dele. Jornalista, professor. Eu, pessoalmente, eu vejo muitos blogs de professores que me dão dicas de interpretação de texto, de como trabalhar determinado assunto.
Eles podem conter dicas, conselhos, histórias, ensinamentos, piadas e reflexões. Ah, tia, mas eu não costumo acompanhar blog. Eu sei que muitas vezes vocês, são mais jovens, vocês não costumam acompanhar um blog. Mas a partir de hoje, busquem informações sobre os blogs. Vejam que assuntos é de interesse de vocês. Coloquem lá nas palavras-chave, palavras-guias, blogs sobre esporte, blogs sobre novelas, blogs sobre esses tipos de coisa, tá certo? Então, eles podem conter dicas, conselhos, histórias, ensinamentos, piadas e reflexões. Tudo isso pode ter num blog, certo? Que é uma espécie de diário virtual, onde eu faço as minhas postagens. Depois, nós temos também os vlogs. Vlogs é um nome mais diferente. Os blogs são mais fáceis da gente conhecer. Os vlogs não são tão nossos conhecidos, mas existem. O nome vlog ele tem origem na junção dos termos vídeo e blog e corresponde a um diário virtual gravado em vídeo, produzido por um vlogger ou vlogueiro, nome dado à pessoa que faz vlogs, certo? Então, o blog é um diário virtual, mas escrito, onde eu faço minhas postagens escritas, eu posso até colocar foto. O vlog, ele é um diário virtual por vídeo. Eu faço pequenas filmagens, né, daquele assunto que eu quero tratar. Com a popularização de plataformas de armazenamento e publicação de vídeos online, multiplicou-se o número de pessoas que produzem conteúdo em vídeo, em formatos variados. Os vlogs especificamente tendem a ter um formato mais livre, no qual o vlogger leva a câmera na mão, olha aí, tipo essa menina aqui, ó, com aquele chamado pau de selfie, né? E fica filmando as ações que realiza dentro do dia. Se a tia Jo fosse ser uma vlogueira, eu estaria aqui filmando como, né, os bastidores da minha aula de vídeo. Vocês, se fossem ser, vocês iam filmar os bastidores de vocês assistindo dessa nova modalidade de estudo que são as aulas por vídeo. Então, vocês poderiam fazer um vlog ou um blog a esse respeito, contando como está sendo, né, essa pandemia para vocês, esse isolamento, contando como está sendo essa nova vida dos estudantes, né, assistindo aula por vídeo, tendo que se esforçar cada vez mais. Tá aí uma ideia interessante para blogs e vlogs. Você já produziu algum vlog ou acompanha algum vlogueiro na internet? Que tal produzir um vlog ou um blog na classe? Cenas para os próximos capítulos, né? Se vocês forem produzir, aí na casinha de vocês, na classe não tem como agora. Mas uma dica de blogs e vlogs interessantes são essas. Hoje em dia todo mundo sabe ser um blogueiro, né? Todo mundo sabe, já tem até as crianças pequenas já pegam, já vão. Oi, gente, hoje o meu dia tá assim, tá aqui meu pai, tá aqui minha mãe, até os pequenininhos. Imagine vocês, que eu sei que tem bem familiaridade. Então fica aí a dica, né, para quem quiser, só com a autorização da mãe ou do pai. E aí eu prefiro que a gente estude blog e vlog só mesmo para redação, né? Não vamos ainda abrir essas coisas para a mente, não. Reformando meu quarto. Aí tem um exemplo de um blog que é do livro de vocês. O exemplo está no livro de todos os textos. Eu quero que vocês leiam esse texto todo. Aqui a tia vai só fazer uma introdução ao texto, mas vocês têm que ler todo para poder responder a tarefa, tá bom? Reformando meu quarto. A autora diz assim: oiê, gente, tudo bem? Esse oiê já é uma linguagem própria da internet, não existe esse oiê na língua portuguesa, mas como linguagem de internet não está errado. Tudo bem? Finalmente uma parte da minha vida vai começar a andar para frente. Essa parte é o sonho de ter meu cantinho, vulgo meu quarto. Quando ela diz esse oiê, esse vulgo meu quarto, você já vê que é uma linguagem de adolescente, de jovem. Já falei sobre esse objetivo no Twitter esses dias e está na minha lista de 101 coisas em 1001 dias. Bora colocar em prática, né? Eu não sou filha única, 3 irmãos moram comigo, então ter um quarto só para mim é muito luxo nessa vida, Agora que meu tio casou e deixou o quarto dele, tomei o espaço e vamos ter que fazer
Muita reforma. Então você percebe uma linguagem mais informal. O tipo de linguagem desse blog é mais informal. Você vê pelas características que é feito por uma jovem que finalmente vai ter seu quarto, seu próprio quarto. Ainda mora com os pais e ela vai realizar seus quesitos da sua lista de desejos, certo? Então tem assim. Esse quarto, como eu disse, era do meu tio. Então esse guarda-roupa, as prateleiras, a cômoda, até mesmo a mesa, era tudo dele. Tudo masculino, né? Tudo. E ela quer deixar tudo a cara dela. Mas a verba, que é o dinheiro, não permite, pois estamos iniciando uma reforma grande em casa e vou ter que me virar com o que tenho. Com a ajuda da mãe, da avó, eles pretendem fazer o máximo que for possível. Se vocês amam decoração com reciclagem, então vou mostrar cada passo que a gente der no quarto. É um processo longo, mas conforme tiver novidades, eu trago para mostrar para vocês, certo? Hoje eu vou mostrar o futuro antes dele. Lembra? E aí, como é tirado da internet, tem assim, disponível, tem um lugar onde você pode procurar, que foi, reformando meu quarto. O último acesso foi em 5/12/2018, certinho? Então tem aí, o nome desse blog é Reformando Meu Quarto, um adolescente que vai falar a respeito da reforma do quarto. Já temos outro, que é o Capenga. Domingo 18 de janeiro de 2015. Esse aqui já até parece um diário, porque ele já começa falando a data, do jeito que a tia explicou no diário. Eu estava meio cochilando, sentado no táxi, ar-condicionado ligado para escapar do calor. Opa, isso quer dizer que ele é o quê? Um taxista. Ele tá lá cochilando no táxi dele, esperando algum cliente, sonhando com alguma praia do Caribe, eu acho. 2 ou 3 batidinhas no vidro me trouxeram de volta à realidade. Aí ele acorda. Uma senhorinha de olhos azuis brilhantes, desses que parecem estar sempre lacrimejando, me olhava do lado de fora da janela. Ela embarcou desculpando-se por me perturbar o descanso. Imagina, então a senhorinha bate lá no táxi e já vai entrando e pedindo desculpas, se desculpando porque atrapalhou o descanso dele. Ora, mas o taxista, ele quer realmente trabalhar. A vozinha estava indo visitar um curandeiro, comprar uns remédios para o reumatismo. Contou que estava fazendo um tratamento à base de benzeduras e comprimidos fitoterápicos, feito por uma espécie de índio. Então a vozinha, ela estava indo em busca de uma medicina alternativa, que eles chamam até de curandeira aí no texto. E feitos por uma espécie de índio, um morador misterioso do bairro Petrópolis, que elabora seus medicamentos no fundo do quintal. Elixires musculosos, com nomes sugestivos, guarda do diabo, unha de gato e outras tranqueiras. Uaia! Então a vozinha estava indo atrás de um curandeiro, de uma medicina alternativa que ajudasse ela a ter melhores dias de vida. O nome desse artigo é Capenga. Por quê, tia? Porque se você continuar a ler o texto, e você vai ter que continuar a ler o texto, você vai ver que a velhinha começa a contar a história de vida para ele e diz que ela anda capengando. Ou seja, capengando é um termo que a gente usa para dizer que a gente não tem mais todo aquele equilíbrio. E aí ela utiliza esse capenga como se fosse um verbo. E aí ela vai conjugando o verbo capengar durante a conversa com ele. E aí, por isso que o nome é capenga, porque não é um termo bem conhecido, mas que é utilizado pela idosa para contar a sua vida para o taxista. E aí ela faz a viagem dela, vão até Petrópolis, pegam os medicamentos alternativos dela e voltam. E a velhinha sempre muito agradecida pelo trabalho do taxista. E ele conta essa história no blog dele, certinho? Então essas são as histórias de um taxista. Qual desses dois textos vocês acharam com uma linguagem mais formal? Esse segundo, Apesar de ter sempre os dois terem traço, não precisa você utilizar uma linguagem totalmente informal na internet, A não ser que você seja um professor, aí não fica legal, Utilizar termos muito informais. Mas geralmente a internet, ela lhe dá essa abertura. Tanto que você vê aqui nesse primeiro texto, A autora, que é uma adolescente, ela tem muitos feedbacks de adolescente, usa muito essa linguagem de internet. No outro aqui, no taxista, é uma linguagem mais formal,
certinho? Então, esses são exemplos de 2 blogs. Um de uma adolescente que vai reformar o quarto e o outro de um taxista. Os dois utilizam uma linguagem informal, mas o primeiro tem mais traços de adolescente. E quanto ao público-alvo, gente, que público geralmente iria ver esses dois? No primeiro, geralmente a gente é adolescente, porque a linguagem de adolescente, ela fala como um adolescente, com os adolescentes que querem ter o seu próprio quarto, ou com adolescentes que gostam, né? Gostam de decoração, que ela até inclusive chama quem gosta de decoração, acompanha a transformação do meu quarto. E esse do capenga, que é taxista, público-alvo são os taxistas, público em geral que gostam de escutar histórias legais. Porque um taxista, ele convive com diferentes pessoas. E é claro que nesse blog ele não vai... Ah, tia, mas ele é um taxista, ele está contando a vida dos clientes dele. Mas é claro que ele tem todo o cuidado de não expor o nome da pessoa, de não expor coisas muito íntimas, certo? A gente tem que ter esse cuidado nos blogs, de não expor coisas íntimas demais e nem de falar de outras pessoas, tá certo? Para que não fique uma situação chata e complicada para a gente. Então, aqui a tia trouxe mais exemplos, dinheiro com blog, né? Esse blog é um blog que nos dá dicas de como ganhar nosso próprio dinheiro. Eita, blog bom, né? Esse daí todo mundo quer seguir. Dicas de ciência, um blog para alunos e professores, com dicas de ciência para pessoas que amam ciência. Então, aí já é um blog diferenciado para quem gosta da disciplina de ciências. Tem blog do professor Zezinho. Eu adoro seguir blogs buscar blogs de informação sobre educação. E aí a ideia dele é prioridade educação, mas tem um pouco de tudo. A prioridade é educação, mas tem um pouco de tudo, do professor Zezinho. Tem blogs Esportes Clube para os meninos que gostam de esporte. Tem um blog Bruna Borges, maquiadora, que ela dá dicas de maquiagem, que eu sei que muitas das meninas gostam muito, curtem esses blogs. Então, se a Tia Jo fosse, eu queria esse blog aqui desse professor. Por quê? Qual o público-alvo? Geralmente são os professores, alunos, estudantes. Aqui, o público-alvo desse aqui são pessoas ligadas à disciplina de ciências. Aqui, blogs esportes são pessoas ligadas a quê? Aos esportes, que gostam de curtir o esporte. Esse outro, o público-alvo seriam as meninas que gostam de maquiagem, que curtem dicas de maquiagem. Então, para cada blog, você tem um público-alvo. Na verdade, dá para todo mundo assistir qualquer blog, mas geralmente eu busco um blog que eu me sinta bem, que eu goste. E aí nós temos aqui exemplos dos Vlog Express, que vídeos a respeito de viagem, dicas de viagem, vlog de tudo. Aí nós temos vídeo, vlog é vídeo, lembrando que o vlog é vídeo. Então, um pouco de tudo da vida da pessoa. Aqui nós temos uns vlogs da Maísa, aquela atriz mirim, vlog em Nova York. Ela fez vídeos da viagem dela a Nova York, deve ser muito interessante. Certo? Então, por aqui termina a nossa aula de redação. Vocês vão fazer, usem todas as dicas que a tia deu na aula para responder as atividades. Vejam que, como é postado na internet, tem data, né, que perdura por muito tempo. Vejam informações sobre o tipo de linguagem que vocês vão precisar. Leiam bem o que traz cada pergunta, porque às vezes na própria pergunta tem a resposta. Eu sempre dou essa dica para vocês, na própria pergunta tem a resposta de algumas atividades. Então preste atenção em todas as dicas que a tia falou nessa aula de vídeo, que vai ser importante para vocês responderem a tarefinha. Beijo, até a próxima aula de redação com a correção.